Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltei filhos do homem. Por 1000 anos são os Teus olhos como um dia de ontem que passou, e como vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, e como um sono, e são como erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, tarde corta e seca, pois somos consumidores pela Tua ira e pelo Teu furor. Somos angustiados, diante de Ti puseste a nossa iniquidade, os nossos pecados ocultos na luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando, e a Tua indignação acaba-se. Os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira ou o enfado, pois possam rapidamente nós voarmos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira alcancemos o coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegramos como todos os outros dias. Alegro pelos dias em que nos afligiste e pelo em que vimos o mal. A aparência da Tua obra e os Teus servos, a Tua glória sobre os Teus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos, e se confirma a obra das nossas mãos. Amém? Aqui a palavra de Deus diz, né, que Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Como assim, irmão, o nosso refúgio? No momento que nós precisamos, tem momentos que a gente mais precisamos, nós achamos que nós iremos contar com um, com o outro, e nós contamos com quem? Com Deus. Então ele está falando aqui na palavra dele que Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus diz que nós temos que olhar nem para a esquerda nem para a direita. Nós temos que olhar somente para o alto, porque é do alto que vai vir o nosso socorro. Se eu olhar para baixo, não vai vir meu socorro de baixo. Se eu olhar para a esquerda, o Jean, não vai vir o meu socorro. Se eu olhar para a Manuela, não é de lá que vai vir meu socorro. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do alto. E que nessa noite de hoje, eu frisei bem essa palavra, em geração em geração. O homem, querido, ele é falho. O homem, ele é imperfeito. No final diz: confirma as Tuas obras, Senhor, nas minhas mãos. Nós nunca vamos estar no centro da vontade de Deus. Nós nunca vamos conseguir fazer o perfeito. Porque o dia que nós conseguimos fazer o perfeito, nós iremos subir. O dia que nós estivermos no centro da vontade do Pai, nós iremos subir. Nós somos imperfeitos, nós somos falha. Nós somos seres humanos. Que todo dia você vai errar. Então aqui a palavra de Deus diz que no momento que a gente mais precisa, é em geração em geração. É a geração da Andressa, a geração da... Salvemos a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou dizer uma palavra aqui que se encontra em Ezequiel, capítulo 37. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estou feliz de estar aqui essa noite, né? Não tinha conhecido aqui ainda. Ezequiel 37, que diz assim, a partir do versículo 1. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém, irmãos?
o Senhor leva o profeta Ezequiel em espírito a um vale que se encontrava cheio de ossos. Ali era um vale onde tinha vários esqueletos humanos. E o Senhor coloca uma responsabilidade nas mãos de Ezequiel. O Senhor leva Ezequiel para ver a situação como se encontrava aquele povo de Jerusalém, aquele povo de Israel que tinha pecado contra o Senhor. Agora se encontra tudo destruído, se encontra tudo morto, tudo acabado. Mas o Senhor, como é misericordioso, e ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel na minha e na tua vida. Ele não desiste da obra, daquilo que Ele tem nas nossas vidas, e Ele insiste na vida do ser humano. E levanta um profeta, e leva ele em espírito, e leva ele até a situação, e mostra para ele, pergunta: Ezequiel, poderão viver estes ossos? E ele responde: Senhor, tu o sabes. Porque ele sabia que se o Todo-Poderoso estava levando ele naquela situação, é porque algo ia acontecer. Alguma coisa Deus ia fazer. E Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Porque ele sabia a grandeza de Deus. Ele sabia o Deus que ele servia. Mas mesmo Ezequiel olhando com um olhar carnal, olhando para a situação, imagino que dentro dele, ele pôde pensar, ele pôde imaginar que seria impossível. Mas ele: não, Senhor, se você está falando que aqui tem algo, que alguma coisa vai acontecer, o Senhor sabe, está nas tuas mãos. Porque Deus, Ele é Deus do impossível. E quando o Senhor, Ezequiel começa a dar voltas em meio àquele vale, e o Senhor dá ordem para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te e profetiza. Se o Senhor mandou ele se levantar, é porque ele não estava em pé. Ele estava prostrado. Porque muitas das vezes o profeta, muitas das vezes o cristão, ele se prostra em meio ao vale. Ele se prostra em meio à dificuldade. Quando é momento dele se colocar de pé e profetizar. Porque a nossa boca, ela tem poder. E quando nós profetizamos a bênção sobre a nossa casa, sobre a vida do nosso amigo, da nossa família, a bênção vai chegar na nossa vida. E ali Ezequiel se colocou na posição que Deus queria. E ele começou a profetizar como Deus lhe deu ordem. E ali começou osso juntar sobre osso. Começou a acontecer um reboliço muito grande em meio àquele vale. E começou ossos sobre ossos. E o Senhor mandando Ezequiel profetizar. E ali começou a nascer carne aonde não havia. Começou a nascer fôlego de vida aonde não existia. E começou a se levantar aquele exército, aquela multidão que estavam todos mortos. Agora todos ressuscitam. Porque o Senhor levou Ezequiel lá para ele profetizar. E eu acredito que aqui neste lugar, aqui nesta casa, eu acredito que a missionária Daiane, a outra missionária, vieram aqui com Ezequiel para profetizar talvez aonde alguém olhava e não tinha mais saída. Talvez aonde alguém olhava e não tinha mais jeito. Mas o Senhor falou: vai lá, porque eu tenho uma boa obra. Vai lá, porque eu vou fazer algo naquele lugar. E eu acredito que nós estamos aqui hoje com Ezequiel. Viemos profetizar aqui neste lugar. E daqui vai sair fruto. Daqui eu creio que vai sair uma igreja. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor, quando Ele começa uma boa obra, Ele é fiel para terminar. E eu acredito que o começo dessa obra aqui vai ter fruto grande. E o nome do Senhor será glorificado. Talvez olharem para a nossa irmã Andressa, para a vida dela, para a história dela, irmã, e acharam que não tinha mais jeito. Talvez você poderia estar como aquele vale de ossos secos. Mas o Senhor enviou um profeta para profetizar sobre a tua vida. E o Senhor ressuscitou. Então o Senhor começou uma boa obra sobre a tua vida e Ele vai terminar.
E o nome do Senhor vai ser glorificado, irmãos. Porque o Senhor chama a mim e a você para sermos profetas. O Senhor escolheu a mim e a você para termos autoridade, para não se acovardarmos em meio à situação. Porque talvez Ezequiel, quando olhou para aquela situação, daquele vale, ele poderia querer sair correndo. O que é que eu estou fazendo aqui neste lugar? Senhor, eu não vou conseguir. Mas ele se levantou, se colocou de pé e começou a fazer o que o Senhor lhe ordenou. Então faça o que Deus lhe ordenou. Se coloque de pé nessa noite. Se ponha na posição nessa noite de um cristão valente, de um crente valente, porque nós estamos aí fora vivendo dias difíceis. A cada dia estamos vendo, irmão Jean, que Jesus está às portas. Então é tempo de nós cristãos darmos as nossas mãos e nos colocarmos de pé, nos colocarmos na brecha. Não é mais tempo de brincar de ser crente, não há mais tempo de ficar em cima do muro. É tempo de servir a Deus de coração, de adorar Ele em espírito e em verdade, porque o Senhor está às portas, irmãos. E esse mundo aí fora já não tem mais nada a nos oferecer. Tem hora que eu estou assim, eu falo, Deus, eu não pertenço mais a esse mundo. Nós vemos cada coisa aí fora, irmãos. Então é tempo de cada um de nós nos colocarmos de pé, buscar cada dia, meditar na palavra do Senhor, porque é luz para os nossos caminhos. Então nós temos que meditar. A palavra do Senhor é a nossa bússola. É ela que nos dá a direção para tudo em nossa vida. Então é tempo de a cada dia nos colocarmos na brecha e não olhar para o irmão da esquerda, não olhar para o irmão da direita, não olhar para apóstolo, não olhar para bispa, olhar para Jesus, não olhar para missionária, não olhar para pastor, olhar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque todos nós somos falhos. Se você olhar para a missionária Manuela, você vai ver defeito em mim. Se você olhar para a nossa irmã, você vai ver defeito nela. Se você olhar para o apóstolo, ele tem defeito. Se você olhar para a bispa, todos nós temos defeito. Porque perfeito só foi Jesus. E ele ainda foi perseguido. Ele ainda foi afrontado. E tentaram muito contra a vida de Jesus. Então, irmãos, é tempo de olharmos para Deus. É tempo de focarmos o nosso coração no Senhor. Vivemos um tempo de pessoas muito egoístas, que não se preocupam muito com a situação do irmão, né, da irmã. Mas nós temos que viver em união, viver em comunhão, porque Jesus pregou isso para nossas vidas. Precisamos dar nossas mãos, nos unir, porque o céu é um só, irmãos. Então nós temos que, e a Bíblia diz que o céu é tomado à força. Então se há força, quer dizer que não vai ser fácil. Tudo que é tomado à força, tem que ter luta, tem que ter batalha, tem que ter guerra, tem que ter dificuldade. Então o céu é tomado à força. Então não vai ser fácil para nós, para mim nem para vocês, para tomarmos posse da coroa da salvação, para irmos para o céu. Então, irmãos, que nós venhamos a cada dia se focar no reino de Deus. E lá em Mateus diz assim: buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Glória a Deus. Então é tempo de focar o reino. É tempo de focar o reino, irmãos. Não há mais tempo da gente ficar pensando em outras coisas. É tempo de focar Jesus, buscar Ele, e o nome dele vai ser glorificado na minha e na sua vida. Porque o Senhor olhou lá de cima, resgatou a minha vida, resgatou a vida de cada um de vocês aqui. Foi lá, nos arrancou do lamaçal do pecado, limpou as nossas vestes, né? Nos faz um vaso, começa a nos encher, começa a mostrar as coisas espirituais, como a irmã falou aqui. Eu estou tremendo, estou sentindo algo de Deus, entendeu? Porque esse é o Deus que nós servimos. Eu lembro há 4 anos e meio atrás, quando eu me converti, eu vim pela dor. Eu vim através de uma enfermidade, eu tive depressão, síndrome do pânico. É uma doença maligna, é um algo espiritual. E eu lembro que eu não via mais a
tinha mais saída, assim. Tudo que eu fazia não tinha mais alegria para mim, porque existia um vazio dentro de mim. E eu não entendia que esse vazio não era dinheiro que ia preencher, não era balada, não era namorado. O que ia preencher o meu vazio era Jesus de Nazaré. E quando um dia eu tive um encontro com Deus, quando eu me decidi me prostrar, levantar as minhas mãos e servir ao Senhor, quando eu encontrei Jesus de verdade, o Senhor mudou. O Senhor preencheu aquele vazio que existia na minha alma. O Senhor me curou. O Senhor me libertou, me transformou e mudou a minha história. E hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Então o Senhor quer fazer isso na vida de cada um aqui. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te usar como Ezequiel. Porque Ezequiel, ele foi um instrumento de Deus. Ezequiel foi um instrumento aonde havia caos. Aonde havia caos, Ezequiel foi instrumento para transformar em bênção. E o Senhor quer te fazer esse instrumento. O Senhor quer te enviar aonde há caos, aonde há problema, aonde há dificuldade. Ele vai te enviar como instrumento para transformar em bênção. Porque aonde chega o profeta, algo diferente acontece. E o Senhor vai te levantar, minha querida. Eu vi assim uma ousadia muito grande de Deus na tua vida. Deus vai te levantar como profeta. Você vai ser instrumento. Você vai ser canal para muitas vidas. O teu testemunho, a tua história vai atrair muitas vidas para o Senhor. Mas o Senhor manda você se focar só nele. Se focar só no reino de Deus. Eu vejo como uma preocupação no teu coração. E o Senhor manda você aquietar e saber que Ele é Deus. Eu via uma providência chegando sobre a tua vida. Você clamou, Halassúria mandarai sai. Você falou com Deus e pediu algo para Ele. Algo que você está precisando e necessitando. Mas o Senhor para você assim, filha, eu vou enviar a providência. E o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Aguarda, diz o Senhor, porque Ele vai fazer um reboliço sobre a tua vida. Vai entender, irmã? E quem está embaixo vai subir. Eu via o Senhor te exaltando. Eu via Deus entrando na tua vida material. E o Senhor disse, se prepara, filha, porque uma porta eu abrirei no meio do deserto, e o meu nome será glorificado na tua vida. E todos aqueles que te apontaram e que disseram, não tem jeito, eu vou mostrar que faço e que sou Deus contigo. Glória a Deus. Amém, querida? Toma posse em nome de Jesus. Eu via uma porta na sua frente. Eu não sei se você trabalha ou não, de quê, não sei que como, mas eu via algo material chegando nas tuas mãos. Uma providência do Senhor Ele vai enviar, viu? E você vai saber que Deus falou contigo hoje aqui. Quantos dias você vai ver o sinal de Deus na tua vida, amém? Glorifica o Senhor, irmão. Glória a Deus, a Deus. Estou sentindo o Senhor aqui neste lugar. Você, irmão, a hora que eu entrei aqui, eu vi um livramento na sua vida. Eu via Deus te livrando. O Senhor manda você vigiar, varão. Ficar na torre da vigilância. Porque eu via alguns convites do adversário vindo contra a sua vida. E o Senhor manda você rejeitar. Deus quer fazer uma obra linda na tua vida, varão. Mas se achega mais perto do Senhor. Fica firme com Deus. Porque Deus vai mudar a tua história e teu cativeiro. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida também, amém? Você crê em nome de Jesus? Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Glória. Palavra abençoada, né, irmão? Deus falou comigo. Deus falou com você? Deus falou comigo nessa noite tremendamente, né? Nós temos que profetizar em algo que não conseguimos ver. Nós temos que profetizar no vale de ossos secos. Nós temos que profetizar em algo que para os olhos carnais não vai acontecer, não pode acontecer, mas aos olhos espirituais
Quando Deus levou Ezequiel ali naquele vale, só para complementar o que a missionária falou, quando ele falou assim, Ezequiel, poderá reviver esses ossos? Ezequiel falou assim, só tu sabes, Senhor. Ele colocou Deus na frente, que muitas vezes nós não sabemos, irmãos. Foi o que a missionária falou aqui. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Se você olhar para mim, irmão, você vai voltar para trás. Mas se você olhar para Jesus, você vai prosseguir. Porque só Ele é perfeito. Amém?